Esse vídeo aqui é pra você que sabe que o presidente Bolsonaro é uma pessoa decente, que ele tá tentando fazer o melhor para o país, de que ele não é corrupto. Enfim, esse vídeo é pra você que depositou a sua confiança no Bolsonaro, mas ainda continua acreditando e consumindo materiais que estão única e exclusivamente pensando na derrubada do presidente Bolsonaro. Sim, eu estou falando com você que continua assistindo Pingos nos Is, que continua assistindo Jovem Pan, que continua dando credibilidade para Felipe Moura Brasil e afins. Para você que não ficou sabendo, um breve resumo: o Felipe Moura Brasil, ele, através da revista Cruzoé, ele publicou um artigo denunciando as milícias virtuais bolsonaristas, bolsolavistas, mostrando como é o modus operandi dos ataques dos milicianos virtuais e o quanto eles são financiados por dinheiro público. Eu devo lembrar a vocês que toda essa galera, incluindo o Felipe Moura Brasil, toda essa galera aí que a gente está chamando de isentão agora, todos eles, sem exceção, cresceram na onda bolsonarista. Todos eles só cresceram porque começaram a defender o Bolsonaro, porque começaram a ficar ao lado das ideias do Bolsonaro. Umas pessoas saíram do barco mais cedo, outras mais tarde, mas sem exceção, todas essas pessoas que começaram a criticar o Bolsonaro e seus seguidores, todos eles foram para o lado da grande mídia. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que essa denúncia, entre aspas, não passa de uma grande idiotice, de uma grande baboseira, apenas um sensacionalismo barato em algo que não é nem um pouco errado. Vejam bem, a matéria ela fala sobre como esses ataques virtuais ocorrem, como eles são coordenados, quem que costuma fazer esses ataques virtuais. Vamos lá. O que são esses ataques virtuais denunciados pelo Felipe Moura Brasil na revista Cruzoé? Basicamente são ataques defensivos pelo presidente Bolsonaro. Alguém solta uma fake news pelo presidente e daí a milícia bolsonarista, a milícia virtual, começa a dizer qual que é a verdade. Vamos supor que a Maria do Rosário tenha compartilhado uma fake news sobre o presidente Bolsonaro, sei lá, nessa história aí da OCDE, por exemplo. Aí o que as milícias virtuais fazem? Mostram que a opinião da Maria do Rosário é comprometida, que ela não é isenta, que ela tem motivos para ficar falando mal do Bolsonaro e motivos para ficar inventando fake news. Ou seja, essas milícias virtuais, esses ataques aí denunciados pela revista Cruzoé, nada mais são do que uma defesa do presidente Bolsonaro. Só que essa revista também, Felipe Moura Brasil, ele tenta fazer parecer de que você tomar um lado é algo ruim. Para o Felipe Moura Brasil, você ser isento é a coisa mais maravilhosa do mundo, meu Deus do céu. Olha só como é que eu sou isento. Ei, esquerdista, me dá um pouquinho de atenção aqui. Ei. Desde quando você tomar um lado é algo ruim, é algo prejudicial para o país, para a democracia? O Leandro Hushel, no seu Twitter, ele escreveu algo muito interessante, saca só. Ele está se referindo aqui sobre uma das pessoas que foi mencionada como um dos milicianos virtuais, né? Abre aspas para Leandro Hushel. Ele investiu no Crítica Nacional, um portal independente que traz informações de um ângulo que você não encontrará na extrema imprensa. Adotou um editorial pró-governo? Sim, mas qual é o problema? Se 99% da empresa é contra, é salutar que existam vozes a favor. O que ele está querendo dizer aqui é, sim, essas pessoas acusadas de milicianos virtuais estão tomando um lado? Sim, o lado do conservadorismo, o lado do presidente Bolsonaro. Desde quando isso se tornou um crime? Desde quando isso é errado? Porque veja como funciona o pensamento da extrema imprensa. Nós temos aí os principais veículos de comunicação da grande mídia. Folha de São Paulo, Estadão, Veja e os caralho a quatro. O Felipe Moura Brasil, sonha da Jovem Pan, tá sendo citada entre esses aí, né? A gente sabe que ele quer se incrustar aí nesse meio podre que é a grande mídia. Mas vamos lá. Esses grandes meios de comunicação, eles cresceram sobre uma premissa de que eles são isentos, de que eles fazem jornalismo isento, eles estão apenas em busca da verdade. Mas é claro como a água, não só para os direitistas, não só para os bolsonaristas, para qualquer um que não seja um canalha, que esteja apenas preocupado com o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, todas essas pessoas já perceberam que a imprensa tem um lado. E o lado deles é do lado dos esquerdistas, dos globalistas, contra o Bolsonaro. O nosso problema com a grande mídia não é eles tomarem um lado. O nosso problema com a grande mídia é que eles não admitem que eles têm um lado.
E as pessoas acusadas de serem milicianos virtuais, né, meu Deus do céu? Olha só que nome impactante. Bem coisa de grande mídia mesmo. Essas pessoas que estão sendo acusadas desse nome, eles não escondem que tem um lado, eles admitem que estão do lado do Bolsonaro. Qual que é o problema? Você percebe ao decorrer da matéria, quando você vai lendo, que o único intuito dela é desestabilizar o governo, porque eles sabem que isso, de alguma maneira, vai ajudá-los, porque eles enfraquecendo o governo, as milícias virtuais muito provavelmente também perderiam o poder. Então esse é o intuito deles. E por que eu estou querendo dizer que o intuito deles é acabar com o governo, é desmantelar o governo, tentar criar intrigas? Porque eles transcreveram uma determinada frase, que eu não sei a quem foi atribuída, mas é uma das pessoas acusadas de milícia virtual, abre aspas. A direita tem que se unir agora, senão os liberais, entre parênteses Guedes, e tecnocratas, entre parênteses Moro, além de alguns militares que são positivistas demais e nada antiglobalistas, vão deixar de lado a pauta conservadora, dizia uma das mensagens atribuída a Otávio Oscar Faccouri, tesoureiro-geral do PSL de São Paulo. O que isso aqui está dizendo? Por que eles transcreveram essa mensagem aqui que eles conseguiram por meios ilegais, muito provavelmente? Por que eles transcreveram isso aqui? Porque eles querem tentar jogar de alguma forma de que esses milicianos virtuais são ruins, inclusive para o governo do presidente Bolsonaro, e de que eles estariam fazendo supostos ataques ao Sérgio Moro e ao Paulo Guedes. Vejam bem, o Bolsonaro, quando ele montou o ministério dele, os ministérios, ele deixou bem claro de que iria colocar pessoas técnicas. Não, para comandar o Ministério da Justiça eu vou colocar um juiz, para comandar o Ministério da Fazenda eu vou colocar um economista, e por aí vai. O que isso significa? Isso significa que o Sérgio Moro, ele como um político, falta experiência para ele. O meio político não é o dele. Ele faz parte do executivo porque ele foi contratado aí pelo presidente Bolsonaro, mas a área dele ainda é a área jurídica. Isso significa que as pautas que vão ser escolhidas pelo Sérgio Moro e pelo Paulo Guedes, muitas das vezes vão deixar de lado fatores importantíssimos, que é lutar contra os globalistas, lutar contra a grande imprensa, lutar contra o Foro de São Paulo. Isso significa que essa milícia virtual está atacando o Sérgio Moro e o Paulo Guedes? Não. Ele só está querendo dizer que a direita tem que se unir, os conservadores têm que se unir, para deixar bem claro quais são as pautas que nós vamos nos direcionar. Isso significa que nós iremos interferir no trabalho de Sérgio Moro e Paulo Guedes? Não. Isso significa que a gente só não vai deixar todo o trabalho nas costas deles. Não, vamos deixar o Sérgio Moro e o Paulo Guedes trabalhar à vontade e nós não vamos fazer nada. Não é isso. Isso significa que o Sérgio Moro vai continuar ali na área jurídica, o Paulo Guedes vai continuar na área econômica e os conservadores militantes vão continuar agindo da forma como estão agindo, defendendo o presidente Bolsonaro, nos atentando e nos direcionando para pautas globalistas que possam vir aqui de Arapuca, né, aqui no governo Bolsonaro. Ou seja, ficou claro como a água de que o Felipe Moura Brasil não pode mais ser chamado de aliado, ele se vendeu para a grande mídia. Ele quer ser consultado quando aparecer uma mídia internacional, por exemplo, e eles vão procurar as notícias sobre o Brasil. Ele quer que a Jovem Pan seja uma dessas fontes citadas. Vai estar no New York Times lá, ó, segundo a Jovem Pan, do diretor Felipe Moura Brasil. Esse é o sonho do Felipe Moura Brasil. No fundo, tudo isso se trata de poder. Isso se chama se vender. É por isso que eles não gostam dos militantes bolsonaristas. Porque eles fazem isso única e exclusivamente pelo bem do Brasil. Eles defendem o Bolsonaro, eles direcionam a grande massa apenas e única e exclusivamente para o bem do governo Bolsonaro, porque eles sabem que o país vai ser um país melhor dessa forma. As pessoas que têm fome de poder nunca vão aceitar isso, nunca vão aceitar que alguém faça determinadas atitudes, determinadas coisas, sem querer um benefício financeiro, um benefício próprio, ou que pelo menos não queira o bem do próximo, o bem da nação em geral, não é mesmo? Eu vou passar alguns prints aí para vocês de pessoas que estão ao lado do Felipe Moura Brasil nessa reportagem aí da Cruzoé. Veja bem, senador Cajuru, olha o que ele escreve. Os blogueiros de crachá, Cruzoé. Vou ser novo assinante da Cruzoé agora. Matéria para ser premiada. Engraçado que eu não salvei o print, mas o Carlos Andreasa falou a mesma coisa que o Cajuru, que a matéria deve ser premiada. Será que a gente está vendo aí alguma militância virtual organizada, meu Deus do céu?
Porque é esse tipo de indício que eles encontram, né? Uma pessoa fala uma coisa que coincide com a outra. Olha só, a milícia virtual bolsonarista. Tá aí, senador Cajuru que se elegeu na onda bolsonarista. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Todos eles, sem exceção, foram eleitos e ganharam fama na onda bolsonarista. Isso aqui que vocês estão vendo agora surpreendeu um total de 0 pessoas. Blog do Noblar, da revista Veja. Essa porra desse nome é um rola-língua, né? Blog do Noblar. Esse camarada aqui compartilhou a matéria do Felipe Moura Brasil, a grande mídia, a extrema imprensa, a mídia podre. Aquela mesma imprensa que o Felipe Moura Brasil criticava nos seus bons tempos, né? Nos tempos em que ele ainda era sensato, onde ele não estava à procura de poder. Tá aí, ó. Blog do Noblar, os blogueiros de crachá compartilhando a matéria da Cruzoé, que foi feita pelo Felipe Moura Brasil. Ó, meus parabéns, hein, Felipe Moura Brasil. De um lado, antes você tinha o povo ao seu lado e agora você tem Blog do Noblar, senador Cajuru e mais quem? Tem mais um print aí pra mostrar pra vocês. Olha só, Maurício Ricardo, aquele cartunista que faz o charges.com, né? Eu quero ver o que o Nando Moura vai falar sobre isso, né? Quando descobrir que o senhor Maurício Ricardo tá ao lado do Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil tá ao lado dessa galerinha isentona aí, ó. Danilo Gentili, os caralho a 4. Você vai se aliar agora com Maurício Ricardo, Nando Moura? É isso mesmo? Puta merda, hein? E ele escreve o seguinte. Ele inventa um nomezinho, né? Porque o importante é lacrar. Ele escreve: Aspones, entre parênteses, assessores de porra nenhuma, pagos com dinheiro público para defender de forma personalista, truculenta e ilegal a figura do presidente Bolsonaro. É isso que a matéria da Cruzoé mostra, com direito a vazamentos de WhatsApp e tudo. Depois da Vaza Jato, temos a Vaza Rato. Hashtag, né? A gente tem tanta coisa para comentar sobre esse tweet aqui. Ele diz, inclusive, aqui, que essas milícias bolsonaristas, elas defendem o Bolsonaro de uma forma ilegal. Como que ilegal? Que ilegalidade, que crime foi cometido na defesa que essa galera faz do presidente Bolsonaro? Mas agora aqui ele diz uma verdade, de forma personalista. O que significa isso? Significa que essas pessoas têm um lado, eles não são isentos. Eles estão defendendo o presidente Bolsonaro. E daí? Desde quando se tornou um crime tomar um lado, tomar um partido? Pois bem, meus amigos, era isso que eu queria comentar com vocês. Pare de assistir os Pingos nos Is. Pare de dar audiência para essa emissora que só está querendo um lugarzinho nessa farra nojenta que é a grande mídia. De alguma forma, eles acreditam que o Bolsonaro não vai durar. Mas você lembra o que aconteceu da última vez que a grande mídia preveu, né, profetizou de que o Bolsonaro nem chegaria no segundo turno? Não ganharia de ninguém no segundo turno. Vocês lembram daquela frase lá do Carlos Andreasa, que ele disse que quando a máquina de moer do sistema do PSDB vai moer o Bolsonaro todo, o Bolsonaro não vai ter chance nenhuma, porque ele não tem tempo de televisão? Vocês lembram o que aconteceu da última vez? O que vocês acham que vai acontecer agora? Mas a história só vai se repetir, o Bolsonaro vai sair ainda mais fortalecido se você parar de acreditar nessas narrativas idiotas, se você parar de ficar dando audiência para essa gente canalha. Eu já me desinscrevi do canal dos Pingos nos Is desde aquela época lá do Bebiano. Mas eu vi que tem uma penca de gente ainda inscrita. E aquela porra daquele canal idiota ainda dá audiência. É 90 mil, 100 mil, 40 mil visualizações. Parem de assistir os Pingos nos Is, pelo amor de Deus. Eles são sensatos de vez em quando, mas quando chegar a hora, eles vão puxar o seu tapete, eles não vão ficar do seu lado. Tudo que eles querem é poder. Tá bom, meus amigos? Conselho de amigo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e verificar os links que estão aqui na descrição do canal, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.